Hoje contarei a história de uma torcida que sofre por um amor não correspondido. Enquanto eles gritam o mais alto que podem, o seu clube só faz ir abaixo. Porém, isso não é motivo para esse amor acabar. Afinal, é na pior que eles o amam mais. No dia 10 de fevereiro de 2001, o Juventus enfrentou a equipe do ET Jundiaí, em jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Era um sábado, 15 horas, hora em que os operários saíam das fábricas e abarrotavam a rua Javari. Naquela tarde chuvosa nascia a Jumetal, para defender e apoiar o Clube Atlético Juventus. No início, tinha a intenção de prestar a devoção à Argentina. Dizia eles que eram o único e verdadeiro país do futebol e promoviam o ódio ao futebol moderno. Uma ideia que vinha tomando forma desde agosto de 1996, com a invenção midiática da primeira Ronaldo Mania, que inaugurava a era onde o dinheiro comandaria todas as ações do jogo de futebol. Portanto, era chegado o tempo de agir, de tentar resgatar algo que estava a se esvaiar a olhos nus e deixar claro o descontentamento com a situação. Dificilmente contava com mais de 15 integrantes, mas no primeiro ano viajou mais do que a tradicional torcida organizada do clube. Lançou a bomba da discórdia entre a Moca e a Barra Funda e incomodou a diretoria com um texto, distribuído dentro do estádio, em que execrava sua decisão de mandar os jogos no campo do Nacional. Nos 2 primeiros anos, a Jumetal plantou a semente do que seria a torcida atualmente chamada de Setor 2. A Jumetal veio antes da internet e do YouTube. Foi um movimento levantado na arquibancada, tijolo após tijolo. Durante o primeiro semestre, só havia um trapo. Um tirante viria no segundo. Apesar do espírito argentino, as atitudes de seus integrantes muitas vezes lembravam mais o comportamento dos primeiros hooligans ingleses dos anos 60 e 70. Fora apoiar o time, a intenção principal era chocar, incomodar, cuspir de volta a merda que nos faziam engolir. Após 3 intensos semestres, a torcida foi abalada por outra investida do veneno midiático na pseudo-Copa do Mundo. Se a Jumetal era um grupo pequeno, se reduziria a quase nada depois desse fatídico ano, com a desistência de boa parte de seus integrantes. Entre o fim da Jumetal e o nascimento do Setor 2, pipocaram notícias de que o clube venderia o estádio e fecharia o departamento de futebol profissional. Era grande a possibilidade de uma inédita queda para a terceira divisão estadual. A realidade da torcida do Juventus era tão assustadora quanto a do clube. A tradicional organizada estava mais fraca do que nunca e o Setor 2 não passava então de um sonho impossível. Mesmo assim, a partir do descenso começou a surgir um novo movimento atrás do gol da creche. Alguma coisa estava borbulhando ali e tudo estava baseado na mentalidade e atitudes da Jumetal. Na Copa Paulista de Futebol de 2004, a semente finalmente começaria a gerar os primeiros e ainda tímidos frutos, andando na contramão de um comum hábito brasileiro. Quanto menos o Juventus vencia, mais a torcida crescia, não abandonava, cantava mais forte, pendurava mais e mais trapos. Esse foi o momento onde o cimento de nosso campo se transformaria num imã para loucos, doentes, inadaptados e descontentes com o futebol. Pessoas que não conheciam começaram a se juntar todos os jogos para apoiar o Juventus, mas também para demonstrar que o futebol nunca seria algo artificial, plástico e previsível. Essa foi a geração de torcedores que começou a levantar o Setor 2 com sangue, suor e lágrimas, e não levou sequer um nome próprio, que por sinal era a última coisa que eles necessitavam. Apareciam sugestões como Los de Siempre, Revolução Juventina, mas tudo o que acontecia, partida após partida, era muito mais forte. E o ano de 2005 seria um marco para o movimento no Brasil. Graças a Geraldo Grêmio, a outra barra que não dependia de Bill Gates, o primeiro semestre foi uma vez mais inesquecível para os juventinos de verdade. Naquele campeonato, tudo se encaixou e a torcida conquistou o reconhecimento definitivamente das pessoas envolvidas no clube, porque do início ao fim da campanha cresceu junto com o time. A velha mágica do futebol, que tanto fazia falta, acontecia novamente, e os jogadores jogavam com vontade. O monstro tinha forma, mas o nome só apareceria no ano de 2006. A partir desse ponto, a história não é mais mistério, e quase que se conta sozinha. E a razão disso é exatamente o crescimento. Não havia como ignorar o Setor 2, e parecia que era difícil não se apaixonar por ele. A torcida recebeu neste ano uma inevitável e esperada dose de energia com a chegada de uma nova geração de torcedores.
a maioria atraída pela própria torcida. Na primeira divisão, o Juventus realizou uma campanha inesquecível, com destaques para a vitória sobre São Paulo em pleno Morumbi e a Portuguesa na Rua Javari. As travessuras estavam de volta, e junto com ela a própria identidade do orgulho do time do bairro que a torcida seguia promovendo. Isso seguramente foi um dos fatores que mais atraiu gente para o setor 2. A 8ª colocação no estadual garantia a classificação para a 3ª divisão nacional. O time não foi longe, a torcida não parava de crescer, mais trapos, mais cantos, o fluxo seguia naturalmente, a loucura aumentando e o pior ainda estava por vir. Foi no ano de 2007 que o setor 2 ganhou algo que nem o mais otimista integrante da Ju Metal poderia sonhar: o respeito e a admiração do próprio povo do bairro, assim como dos membros mais antigos do clube. O Campeonato Paulista foi dramático, com o Juventus escapando do rebaixamento após vitória de virada sobre o Paulista. Não é preciso dizer que ela seguiria sua marcha incansável e demente no ano seguinte, agora já com uma marca no clube e ganhando novos adeptos. Uma nova leva de torcedores apareceu após o rebaixamento no Campeonato Paulista, e isso novamente mostrava que quanto menos o Juventus vencia, mais a torcida crescia. Porque assim é a energia do setor 2, natural, odiosa, fanática. Assim caminha o setor 2. Mesmo após viver o pior momento em 85 anos de existência do Juventus, com o rebaixamento para a 3ª divisão do estadual, a torcida se mantém. Se a revolução for verdadeira, não há outra opção senão morte ou glória, Juve ou nada. Essa foi a história do setor 2, a primeira barra brava brasileira, a mais tradicional de todas, talvez a mais apaixonada. E esse foi mais um vídeo sobre as barras bravas no canal Papo de Mineiro. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, falando sobre as barras bravas. Deixe suas sugestões nos comentários e entre para o nosso grupo no Facebook para nós discutirmos esses assuntos. Os links estão na descrição. Valeu, até o próximo. Fui! Água, já chegou para cantar. Na Javari a festa já vai começar. Não há igual. E na padaria o português não quis vender o sonho doce que o moleque quis comer. Já se acabou. E a amargura lá da zona sul toma no cu.